Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre síntese sonora, sobre o básico dela ali pelo menos. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que é síntese aditiva, que é bem simples na verdade, explicar para vocês o conceito, para também poder explicar o que é síntese subtrativa, que é mais ou menos o que a gente vai levar nesse vídeo assim, que é basicamente falar sobre os filtros, né? Vou explicar um pouquinho também aí desse tipo de síntese subtrativa no EQ, porque é basicamente a mesma coisa que acontece, né? Só que talvez com nomes diferentes que vocês possam encontrar por aí. E também falar um pouquinho sobre o VCA. VCA nesse caso, durante eu vou explicar melhor, mas mais ele focado dentro do sintetizador, assim, no caso, né? Porque tem algumas funções para o VCA, no caso, né? Ainda mais quando a gente fala de modular, mas vou dar mais ou menos só um overview ali por enquanto que ele é, para aos poucos a gente se aprofundando e vocês terem mais conhecimento, né? Mais, assim, entenderem, eu acredito, de uma maneira mais simplificada tudo sobre, pelo menos essa parte mais básica do sintetizador, né? Que se constitui, né, do oscilador, o filtro e o amplificador. A gente vai entrar em mais detalhes, né, daqui a pouco. Bom, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o curtir de vocês, ativa o sininho para ficar ligado aos próximos vídeos que estão vindo por aí. Vou tentar soltar um vídeo por semana agora. Aproveitar que eles são um pouquinho mais curtinho, né? Conforme a gente for se aprofundando, a gente vai vendo, e também de acordo com os trampos aqui. Mas bora cair pro vídeo. Bom, vamos lá então, galera. Bem simples aqui no começo, vamos falar um pouquinho sobre síntese aditiva. Nada mais é do que você usar mais de um oscilador, no caso, para quase que criar uma nova onda, né? Alguns outros tipos de métodos, assim, né, de sínteses que utilizam um outro oscilador para dois osciladores no caso, né? Mas aí não é um caso de você somar ele, é você usar um como fonte de modulação, que é o caso do frequency modulation, amplitude modulation, são coisas que a gente vai entrar, já vai ver mais pra frente, né? Vai entrar nesse assunto um pouco mais pra frente. Nesse caso de síntese aditiva, basicamente é o seguinte, é como se eu tivesse, eu tenho duas ondas aqui, igual vocês podem ver, duas ondas simples, né? Então, eu tenho uma onda quadrada no primeiro oscilador, tem uma onda triangular, não, uma serra aqui no segundo, né? O triângulo tá aqui no caso, né? Vou ter uma onda dentro de uma serra aqui. Então, vocês vão ver, conforme eu toco essa onda quadrada, né? Vocês podem acompanhar tanto no osciloscópio quanto no Frequency Analyzer aqui, né? No nosso Fab Filter, que tem a quantidade de harmônicos, né? De cada onda, e conforme eu adiciono essa outra onda, né? Você vê que tá aqui no volume, conforme eu vou subindo ela, o volume dela, o formato dela vai mudando e a quantidade de harmônicos também muda, né? Então vamos lá, tô tocando. Reparem que nesse caso aqui, para ficar mais exemplificado, né, para vocês conseguirem visualizar ainda melhor, esse segundo oscilador tá uma oitava acima, né? Então vamos lá, vou tocando aqui, vou tocar onda quadrada, como vocês podem ver o desenho dela aqui, normal, quantidade de harmônicos também. Conforme eu vou subindo aqui, reparem no formato dela e nos harmônicos. Então, basicamente, a síntese aditiva é você usar de um ou mais osciladores para você criar um novo formato de onda, de certa forma, né? Então, por exemplo, eu tô aqui com a serra, se eu botar talvez uma senoide, vamos ver como ela agiria. Então, estamos lá, onda quadrada. Repare como ela vai arredondando. Síntese aditiva é basicamente isso. Você pode, dependendo dos sintetizadores que você tiver, você tem um, dois, três, quatro osciladores para poder fazer isso com diversos tipos de onda, né? Esse aqui tá com as ondas mais básicas. Obviamente, se você for colocando formatos de onda diferentes, vocês vão ter resultados diferentes, com harmônicos diferentes, obviamente, né? Então é bem simples, não tem muito segredo. Vocês podem testar com vários tipos de onda. Vamos ver se pegasse uma onda duas ondas mais complexas, né? Como ficaria? Vamos pegar essa aqui. E vamos pegar. Vamos ver essa aqui, talvez. Então, vou tocar só ela primeiro. Quando acrescento. Sem muito segredo, né, galera? Basicamente, são duas ondas
somadas. É isso que resume síntese aditiva. E não confundam, como eu falei, com frequency modulation, amplitude modulation. Isso é outra história, outro negócio. A gente vai ver isso nos vídeos mais pra frente. Bom, agora essa parte de síntese aditiva ainda vamos dizer que se enquadra na nossa parte de osciladores, né, do VCO, porque são só a soma de ondas ali no caso, né, a adição de uma onda em cima da outra. Agora a gente vai falar de outra parte do sintetizador, né, então a gente já viu o VCO, né, Voltage Controlled Oscillator. Outra parte fundamental dessa estrutura básica de todo sintetizador é o VCF, Voltage Controlled Filter, certo? Que é basicamente o nosso filtro e ele que é responsável por essa questão de síntese subtrativa, né? Então, como vocês viram na síntese aditiva, a gente soma ondas, acrescenta harmônicos, na síntese subtrativa, a gente tira, a gente subtrai isso, a gente, como se fosse, a gente molda o nosso som, certo? Então vamos lá. Para falar de síntese subtrativa no caso, é bom a gente entender algumas coisas antes da gente chegar no filtro ali, que ele é bem visual, mas é bem mais fácil de visualizar aqui no nosso equalizador, no analyzer. Por quê? Nada mais é que, por exemplo, eu tenho o som aqui, ele tá tocando, eu consigo limpar esse tanto de frequência que eu quero. Sendo que para isso tem alguns nomes, né? Tem alguns termos que vocês vão ver em praticamente todos os sintetizadores. Antes da gente só cair pelos nomes dos sintetizadores, é mais fácil explicar aqui no equalizador para vocês visualizarem claramente isso. Vamos lá. Temos alguns tipos de filtros, de cortes no equalizador. E é basicamente isso que o nosso filtro faz. Então vamos lá. Eu tenho alguns nomes. Esse aqui, ele está simplesmente cortando os graves. Já está aqui, ó, low cut. Pode ser que em algum lugar você também tenha como high pass. Então, low cut é igual a high pass, certo? Nesse caso aqui, você tem do outro lado um high cut. High cut seria a mesma coisa que low pass. Então vamos lá, vamos primeiro ao low cut. Estou tocando aqui, se eu passar, ele vai simplesmente começar a comer o grave, né? Tirar o grave dos harmônicos, né? Tirar o grave dessa onda. Do outro lado, a mesma coisa. Então, temos então, um high cut. Se eu cortar aqui, ele vai tirar todos os harmônicos mais agudos, me deixando só com as frequências mais graves, certo? Isso é basicamente o que você vai encontrar também no filtro, nos tipos mais simples, assim, né? Alguns, por exemplo, igual o Serum, ele tem algumas outras opções, mas você pode ver aqui que tem low, ele tá cortando os agudos, né? Então é como se fosse um low pass. A maioria dos filtros você encontrar essa definição: LP, BP e HP, que é low pass, band pass e high pass, de acordo com o que vocês podem ver aqui no caso. Por isso que é mais fácil vocês entenderem essa definição, né? Tipo de low, vocês verem low pass, mesma coisa que high cut, porque no equalizador ele aparece com esse nome, sendo que no filtro ele aparece de outra maneira, mas é exatamente isso que está acontecendo. E esse valor que está aqui, no caso de 24, 18, 12 e 6, nada mais é do que o slope que você pode encontrar aqui também, que é essa curvatura, né? O tanto que ele está cortando. Então, quer ver, por exemplo, que aqui ele tá com um corte de 12 decibéis. Se eu pegar e botar em 30 aqui, vocês vão visualizar o nível do corte, né? Isso aqui é um corte que ele faz que é exponencial, né? Então, conforme você vai abrindo, ele faz essa curva, né? De acordo com o tanto de decibéis por oitava. Então, se eu puxar muito aqui, ele vai aprofundar ainda mais. É a mesma coisa que acontece aqui no filtro. Você vê que ele tá cortado aqui no caso, né? Então, se eu puxar aqui, simplesmente a mesma coisa, certo? No equalizador, no caso aqui, a gente aqui não é comum a gente fazer isso, né? Mas só para ilustrar o tipo de filtro que a gente encontra também, que é um dos meus favoritos, na verdade, para poder moldar o timbre, no caso, é a questão do band pass, que é como se tivesse você selecionando exatamente uma banda de frequência, né? Então,
Ele tá passando só isso aqui, certo? No filtro é exatamente a mesma coisa, só que ele vai fazer com que essa banda se mexa, né? A mesma coisa que eu te pegasse, puxasse aqui, só que acompanhasse junto. Então, se eu venho aqui, como vocês podem ver bem de aqui, vamos tirar esse negócio aqui para poder não atrapalhar, né? Pra vocês poderem visualizar. Ele tá deixando passar só uma banda, só que como vocês podem acompanhar, né, tem um slope aqui que não é tão acentuado. Eu posso dar uma fechadinha a mais e ele acaba deixando passando só aquela banda de frequência, né, como vocês podem ver aqui. Eu gosto de usar muito ele pelo fato de que quando você está tocando, você consegue realmente definir o que está passando ou não, né? Então você consegue ter mais controle de acordo com o que está tocando junto, né? Então você tem ondas que estão um pouco mais graves, você consegue encaminhar elas para agudo facilmente e vice-versa. E você consegue realmente. E quando você faz isso com vários times, você consegue dar esse movimento de frequência, né? Então, quando um passa para agudo, o outro desce mais pro grave, e assim você cria uma certa dinâmica e fica muito mais fácil você mixar todos os timbres no geral, né? Então, para mim é um dos mais utilizados, assim, eu gosto muito. Bom, resumindo, então, temos no filtro o cutoff, que é um dos parâmetros dele. Temos o tipo do filtro, que foi o que a gente viu, que é o low pass, band pass, high pass, que também, se você no equalizador, você pode ver como sentido de high cut, low cut. No EQ, o band pass seria mais ou menos o que você viu aqui, mas a gente tem um outro tipo de corte, digamos assim, que pode ser até que parecido, né? Mas nesse caso não é que ele está filtrando, porque aqui no equalizador a gente usa tanto para dar ganho quanto para atenuar, que é o bell, que é como se ele fizesse uma seleção de uma camada de frequência e a gente consegue dar ganho específico nela ou cortá-la aonde você quiser, certo? Então, temos esse outro tipo de corte no equalizador que chama bell, que é quase como se fosse um band pass, né? Não confunda esse sentido, mas é mais pela seleção de região de frequência ali que você consegue moldar. Além disso, no equalizador, já que a gente está aproveitando para ver, a gente tem o shelf. Shelf, ele é como se fosse. Ele é esse corte aqui. Ele não chega a ser um cut total, né? Porque ele não vem até aqui embaixo. Mas ele faz uma relação aqui. Ele consegue cortar um pouco mais de certa frequência. Aqui no caso, um low shelf, né? Ele tá cortando um pouco mais os graves. Depois ele vai abrindo conforme vai subindo pro médio, grave e adiante. E aqui também a gente tem do outro lado o high shelf, que é basicamente a mesma coisa do outro lado. Em alguns filtros é capaz que você encontre um outro parâmetro, né, um outro tipo de filtro que chama Band Stop, BS. Vocês acabam de encontrar, que nem por exemplo no do vírus, vocês encontram assim. Ou acho que se não me engano no Surge ele tem uma opção que chama Notch. Vocês podem encontrar tanto como Band Stop, BS, ou Notch, que é exatamente esse tipo de corte que ele faz aqui. É como se eu pegasse e fizesse isso, é como se fosse um bell para baixo aqui no caso, né? Ele tem, aqui no, se não me engano, ele tem a opção de notch, vocês vão ver, só que ele é só um pouco mais bruto, né? Ele faz um corte realmente muito acentuado ali, né? Então, alguns filtros pode ser que vocês encontrem essa opção. Aqui no Zero, eu não sei se ele tem, ele tem Note 12, Note 14, vocês veem aqui que é exatamente a mesma coisa. Então você está falando para o filtro, ou praticamente para o equalizador aqui, né? ah, onde que você não quer que passe. Então, aonde está aqui, esse filtro ele está cortando, ele está limando. É igual se ele tivesse um note aqui no próprio equalizador fazendo isso. A diferença é que você tem um movimento aqui dentro do synth, né? Do Zero, no caso, de qualquer sintetizador. Então, basicamente, é isso com relação a essa parte do filtro, né? Você tem o cutoff, você tem os tipos de filtro, e você tem mais um parâmetro que basicamente você encontra em todos os filtros, que é a ressonância. Você tem aqui. Então, a ressonância, o que que é? Como você pegasse esse ponto onde você fez o corte e você desse um ganho de frequência naquela região. Então, por exemplo, então vamos botar aqui um band pass para ficar claro a visualização. Eu tenho ele aqui. Se eu der, você vê que claramente o corte está por aqui, né? Ele está aqui no topo dele, né? Vocês conseguem visualizar isso, que é exatamente esse desenho que ele está fazendo. Se eu der uma ressonância, é como se ele pegasse e fizesse
Isso, ele desce um ganho nessa região. Então vamos lá, ó. Aqui ele tá sendo muito mais preciso, né? Muito mais fino do que no equalizador. No equalizador, quando eu puxo, ele simplesmente dá um boost maior, digamos, né? Mas como vocês podem visualizar, é como se ele pegasse a região do ponto do cutoff, que é onde o cutoff tá usando essa região de corte dele, 1083 Hz ali, e desce um boost, cria essa ressonância, conforme você ele mantém para os outros. Mas basicamente é como se você pegasse tivesse um mini bell assim puxando e acrescentando um volume em determinada frequência. Essa frequência é a frequência onde está o seu cutoff, certo? Então, para o filtro, que basicamente é o nosso VCF, temos três parâmetros que são principais. Lembra que eu falei para vocês que eu sempre vou falar de parâmetros? A gente tem três. Um é o cutoff, que ele vai definir a frequência de corte a partir do momento que ele vai estar passando ali, onde que ele vai estar passando e cortando, ou seja, subtraindo. Temos o tipo do filtro, que os mais básicos, mais conhecidos são low pass, band pass, high pass e notch, também conhecido como band stop em alguns sintetizadores, como vocês podem ver aqui. O slope ele é muito importante, né? Faz parte também do tipo do filtro, que é esse corte, né? Se ele vai ser mais acentuado ou menos acentuado, né? Deixa eu botar aqui nos padrões normais. Você tem, se ele vai ser que nem aqui 18, vocês podem ver ele tá cortando aqui, tá passando o high pass, ele pode ser um pouquinho mais aberto, e assim por diante, um pouquinho mais fechado. E a ressonância, que é onde ele pega e dá esse aumento na frequência de corte, né, na frequência do cutoff. Cada filtro tem uma resposta diferente, né? Isso também é de acordo com o fabricante. Tem filtros que vão soar, obviamente, o fundamento dele é o mesmo, né? A base dele é o mesmo, que é simplesmente você limar, você moldar, cortar as frequências que você tem ali, que estão sendo geradas pelo seu sintetizador, mas cada filtro tem sua característica, então, obviamente, cada sintetizador tem sua característica, então isso acaba sendo muito o peculiar, particular de cada sintetizador, o jeito que cada filtro vai atuar, e mesmo porque vocês podem encontrar outros tipos de filtro, né, que nem você tem aqui. Ele dá outros formatos, outros cortes, né, de certa forma, né, eles podem ser super como eu posso dizer, cortar igual muito, ele tá cortando aqui, você vê que ele segue uma característica, né? E conforme eu vou, ele abre pro low aqui, no caso, e conforme eu vou passando, ele vai meio que sumindo totalmente, né? Então ele deixa só essa faixa de frequência passar conforme eu vou abrindo. Então isso é muito particular, né? Isso aí vale a pena vocês irem misturando. Você tem outros tipos e formatos de filtro, igual Combi Filter, mas isso já é outro esquema, né? Isso já é um outro caso. Eu posso explicar para vocês num outro vídeo que seria o Combi Filter. Bom, dito isso, terminando essa sessão dos filtros, que foi bem simples, para finalizar essa área, essa parte, né, do sintetizador, porque, como eu falei, todos os sintetizadores basicamente seguem esse diagrama básico, né, que é VCO, VCF, e a gente tem o VCA, que é Voltage Controlled Amplifier, que serve basicamente para você controlar o volume, no caso, né. Em alguns casos, né, por exemplo, no caso do modular que eu falei, ele vai servir para você poder, tanto quanto você dá ganho, quanto você atenuar, dependendo do VCA que você tem, uma certa voltagem, certo? Então você vai conseguir dar mais volume ou tirar volume de acordo com a voltagem que está entrando. Mas isso acaba entrando. Isso para qualquer voltagem, mas isso é mais na parte de modular. Nos sintetizadores, em geral, basicamente ele serve para dar volume. Então, digamos que eu tenho um sinal aqui. Vou tirar esse filtro aqui, tem um sinal que está passando. Meu VCA é como se fosse esse botão aqui, esse volume. Eu consigo dar volume e diminuir o volume. Ele pode ser esse aqui, no caso, que esse aqui é o volume do A, no caso, e pode ser, no caso, o volume do synth inteiro. Então, nesse sentido, quando a gente fala de VCA dentro do sintetizador, é muito mais simples você entender o VCA como o volume dele, né? Então, você vai encontrar geralmente só o botão de volume, você pode ter alguma seção que nem, por exemplo, eu abri o Silent aqui,
você vê que a seção dele tá aqui no caso, né? Seria o VCA dele, digamos assim, né? Temos o que aqui? Temos o volume, tanto do A quanto do B. E temos o volume total do synth, né? E temos o mixer dele, né? Então, no caso, por exemplo, onde eu estava fazendo aqui no Serum, eu estava misturando, né? Eu estava adicionando ali as frequências, eu estava adicionando porque cada oscilador está com o volume dele já colocado aqui. No Silent você tem a versão do mixer. Então isso vai de cada sintetizador, mas entenda basicamente como o VCA, o lugar onde você vai controlar o volume. Você vai poder modular esse volume, você vai poder, tipo, através de envelopes, LFOs, que a gente vai acabar vendo provavelmente no próximo vídeo, né? Porque a estrutura do sintetizador, como eu já disse, funciona VCO, VCF e VCA. Isso é as fontes, né? Tipo, como posso dizer, a base do sintetizador. Aí, fora isso, todo o resto que a gente vai acabar vendo depois, é basicamente modulação. Então, você tem essa estrutura principal, e aí, conforme conforme você está gerando o som, você já consegue talvez limar ou moldar o som através do filtro, deixar o tamanho, o volume, né, a amplitude que você quer. Você consegue modular isso, fazer com que os parâmetros desses que a gente já viu, eles mudem. Então, aí essa é a função dos outros, das outras partes do sintetizador, digamos assim, né? Então, basicamente, vocês têm que deixar na cabeça, deixar bem claro que a fonte de som, né? O som é gerado no oscilador, a gente consegue moldar ele através do filtro, subtrair harmônicos que a gente precise para poder dar uma certa característica, né, ao nosso som, fazer com que, por exemplo, ele ganhe movimento também, dependendo. Você pode fazer isso na mão, por exemplo, no cutoff, igual a gente viu, ou a gente vai usar fontes de modulação para isso, como se fosse uma mão invisível, né, para poupar e acrescentar mais fontes, mesmo porque tem certas coisas que na modulação a gente consegue fazer que na mão seria praticamente impossível. E o amplifier, né, o VCA, que é basicamente para controlar o volume. Tendo isso claro, a gente consegue trabalhar os outros tipos de modulação e partir para outros tipos de síntese sonora, certo? Bom, acredito que é isso, galera. Bom, galera, espero que tenha ficado clara essa questão dessa estrutura básica do sintetizador, né? Como eu disse para vocês aí no vídeo, né? Que nós temos essas três principais seções, né? Que você vai encontrar praticamente em todos os osciladores. Obviamente, alguns parâmetros podem diferir um do outro, né? De acordo com o fabricante, mas é o VCO, que é o nosso oscilador, VCF, que é o nosso filtro, e o VCA, que é o nosso amplificador. E, bom, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me avisem, deixem aí nos comentários. Mas é bem tranquilo de entender, eu acredito que deu para ilustrar bem. Também na questão do equalizador ali, como ele se comporta e como ele funciona, né? Ele é totalmente relacionado a essa questão do filtro. Seria como se você estivesse fazendo um corte ali, né? Visualmente falando, né? Mas é um que você tem total controle e movimento para poder, ah, tipo, moldar do jeito que você quiser. Então, nos próximos vídeos, tendo isso claro, a gente vai conseguir ver outras fontes de modulação. Provavelmente no outro a gente começa a ver o que é o envelope e o LFO. Acredito que talvez dê para falar um pouquinho de frequency modulation, não prometo, para também não ficar muito maçante, muita informação. Aí já que tá aí os vídeos semanais, aí postando aos pouquinhos para que fique bem claro o entendimento de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado, galera. Então, até a próxima.